A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 29. O Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Lembra que eu tinha dito que esse processo envolvia Moisés, o povo de Israel e o povo do Egito? Deus estava se revelando, se expressando, se manifestando, se mostrando, aparecendo, né? Se apresentando para Moisés, para o povo de Israel e para os egípcios. Esse processo de conhecer ao Senhor, ele é pessoal. E aqui, Deus está mostrando sinais e prodígios, milagres, maravilhas. E esses sinais e prodígios de Deus devem ser contados de geração em geração. E nós estamos aqui no YouTube, no canal A Bíblia Diz, contando de geração em geração. Porque esses vídeos da palavra de Deus, esses capítulos, esses versículos, são a expressão de Deus. É a voz de Deus. Por isso que o canal chama Bíblia Diz. Nós estamos lendo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? O que o Espírito Santo inspirou esses autores a escrever. A voz de Deus. Então esses relatos, esses livros, esses personagens, essas reflexões que nós fazemos, tudo isso aqui no YouTube é o que está sendo dito aqui, ó. Conta para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos como Deus venceu os egípcios, como Deus dos hebreus humilhou, zombou, escarneceu dos ídolos, dos falsos deuses, das falsas divindades do Egito. Então nós, em 2025, estamos contando para as gerações vindouras o que Deus fez contra o Egito. E sim, tu deve falar para os teus filhos, tu tem que falar para os teus netos. Tu tem que aproveitar qualquer oportunidade que tu tiver para falar de Deus e dos feitos de Deus, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas de Deus. Falar que Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, quando nós nem o conhecíamos, ele morreu no nosso lugar naquela cruz. Ele verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Sim, esta Bíblia é verdadeira. Essas histórias são reais. Tu pode crer, tu pode ter fé, tu pode acreditar, tu pode confiar em Deus. Para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, Moisés também estava conhecendo o Senhor. Vimos que Abraão
viveu um processo para conhecer o Senhor. Isaac, Jacó, nós vimos quão doloroso foi o processo de Jacó. Então, conhecer o Senhor é algo pessoal. Cada um tem que ter esse encontro. Cada um tem que conhecer a Deus de uma forma íntima e pessoal. E aqui Deus esclarece que esse era o objetivo, que nós possamos cumprir esse objetivo, contar de geração em geração os sinais e os prodígios do nosso Deus. 3. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais nem os seus antepassados desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então aqui está sendo anunciada a 8ª praga, os gafanhotos. E olha que forte, hein? Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Ele está cada vez mais corajoso, mais destemido, como eu digo, mais bem resolvido. 7. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Nós vimos nos outros vídeos, né, tudo o que aconteceu. Mas Faraó é duro de coração. Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, é ruim de negócio. E agora a gente está ouvindo os oficiais, os conselheiros, né? Aquelas pessoas, aqueles homens próximos de Faraó, da confiança de Faraó, dizendo que ele tem que deixar o povo ir, porque o Egito está arruinado. 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Então aqui já começa uma conversa. Aqui já temos uma negociação. Como eu disse, ele vem largando as armas, vem largando as pedras, ele tá mudando. Tem gente se convertendo, tem gente temendo, tem gente tendo fé. As coisas estão mudando. Não é o mesmo Egito da primeira praga, não. Tem gente que apanha até que se rende, né? Como diz um ditado, se não é por amor, é pela dor. Tem gente que sofre muito até abandonar o orgulho, a vaidade, a soberba, a presunção. Então a gente está percebendo um processo aqui. 9. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados.
Iremos, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então o Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso o que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, num minuto mudou tudo. Tudo. Olha só. No 8, vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber. Então, aqui tá tudo bom. Aí começa, como eu falei, uma negociação. Aí, quando ele fala que vai levar os filhos, as filhas, aí Faraó enlouquece, se transtorna, né? Se transforma aqui. E ele diz: que o Senhor esteja de fato com você, se eu permitir que você saia e leve junto as crianças. Então aqui nós temos que parar e meditar. Desde que o mundo é mundo, o inimigo quer as nossas crianças. Ele quer as crianças. Ele quer comprometer as gerações. Nós sabemos que se os pais comerem as sementes, os filhos vão morrer de fome. Nós sabemos que se os pais não ensinarem seus filhos a temer a Deus, a temer o Senhor, eles vão se desviar. E o que o reino das trevas quer? O que Satanás quer? O que o inimigo quer? As crianças. As gerações, os adolescentes, os jovens, porque ele quer comprometer o plano de Deus. O nosso Deus é um Deus de gerações, ele é o Deus eterno, ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Faraó representando Satanás, o Satanás representando, personificado em Faraó, ele não quer que as crianças vão adorar a Deus. Ele quer que as crianças fiquem. E hoje em dia nós temos visto um bombardeio sobre as crianças. Nós temos visto o quanto as trevas têm investido para matar as crianças no ventre, ferir, traumatizar, abusar, enfim, roubar, coisas absurdas, terríveis, inomináveis, né? E isso tudo nasce no inferno, porque quando uma criança nasce, é porque Deus determinou. É porque Deus decidiu. É porque a vida está se renovando. Porque há uma esperança. Porque há um futuro, né? E o que Satanás quer? Acabar com as crianças. Ele não quer que as crianças sejam livres. Ele quer escravizar as crianças, quer fazer mal. Então, olha o que está sendo dito. Ele não vai permitir que as crianças vão junto. Claro que também seria assim, ó. Nós sabemos o final da história, né? Ele ia sempre colocar um problema. Sempre ia ter uma objeção, uma dificuldade, um senão. Mas nós temos que discernir espiritualmente essa questão das crianças. Nós temos que proteger nossas crianças. Quando os pais não pagavam as suas dívidas, as crianças eram tomadas como escravas. As crianças eram escravizadas. Pessoas eram vendidas, né? Lembra de José que foi vendido como escravo? Então isso é um alerta para nós. Nós temos que cuidar, proteger as crianças.
porque temos visto o que está acontecendo. As pessoas não estão vendo a obra das trevas contra as crianças. E muitas vezes os pais são os primeiros a negligenciar e a deixar as suas filhas e os seus filhos vulneráveis. Estão deixando os seus filhos e filhas para trás. E Deus não quer isso. A Bíblia diz que o pai, que os pais têm que ensinar as crianças no dia a dia. É quando acorda, é quando levanta, é quando vai dormir, é quando senta, é quando vai comer, é caminhando. Em todo o tempo tu tem que ensinar a criança. Porque se tu ensina a criança, desde pequena, até quando ela for velha, idosa, ela não vai se esquecer. Tu tem que plantar as boas sementes para que haja frutos e bons frutos. Que sejam frutos que permaneçam. Então, é forte isso aqui, hein? O inimigo quer as nossas crianças. Ele quer comprometer as gerações futuras. 12. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Daí tu lembra que no outro vídeo o linho e a cevada foram destruídos, mas o trigo e o centeio não, porque ainda não haviam nascido. Nós vimos no vídeo de ontem. Pois bem, aqui está dizendo, o que a chuva de pedras não destruiu, os gafanhotos vão destruir. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, todo aquele dia e toda aquela noite. Então, olha bem, antes dos gafanhotos, houve um vento leste, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então, foi terrível a 8ª praga. O 8º sinal de Deus, os gafanhotos. O que a chuva de pedras não destruiu, os gafanhotos consumiram. 16. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão. Ele lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Nós já vimos isso no capítulo de ontem. Ele disse que tinha pecado, que Deus era justo e que eles eram ímpios. Mas, depois que a chuva de pedras, os trovões e o fogo passaram, o coração dele endureceu novamente. Então agora ele diz: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Então, o que nós temos aqui? Algumas
ponderações. Primeiro lugar, ele está dizendo que pecou. E sim, nós sabemos o quanto ele pecou. Mas ele fala que pecou contra vocês. Então, contra Moisés e contra Arão. E ele pede perdão. Mais uma vez. E aí a Bíblia diz que a gente tem que perdoar, né? 70 vezes 7. Temos que perdoar o nosso inimigo. E aí olha o que diz. E orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim esta praga mortal. Ele já pediu várias vezes oração, né? Então a gente tem que pensar. Os nossos inimigos, na verdade, eles nos fazem mais fortes. Porque nós não precisamos conviver com os nossos inimigos, sim. Mas nós temos que orar, abençoar e perdoar os nossos inimigos. Porque assim nós obedecemos a Deus. Então aqui ele mesmo está falando. Peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Então ele está reconhecendo que os gafanhotos são uma praga mortal. E isso é um prenúncio. Isso é um discernimento, porque daqui para frente só vai piorar. E se tu imagina que isso aqui é um jogo, né? Se isso aqui é uma guerra, uma batalha, uma luta, ele está perdendo uma atrás da outra. Como num jogo de xadrez, né? Que tu perde muitas peças, até perder o jogo. É como se Faraó estivesse perdendo uma atrás da outra. Ele ganha e perde e ganha. Por quê? Porque quando ele endurece o coração, ele acha que ele está ganhando. Mas mal sabia ele que ele vai perder mais intensamente na próxima batalha, na próxima praga, no próximo sinal de Deus. 21. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Então, agora, depois da ruína, da desgraça dos gafanhotos, vem a 9ª praga, trevas. E aí nós temos que pensar sobre essas trevas, né? Noite, escuridão, ausência de luz, ausência de vida, morte. Nós aqui, no bairro que nós moramos, tem muitas árvores. E árvores altas, muito altas, que encostam nos fios às vezes, né? E em tempestades, chuvas, os galhos sempre dá algum problema com a rede elétrica. E uma vez nós ficamos 5 dias e 5 noites sem energia elétrica, na escuridão. Claro, nós temos recursos, né? Essa sociedade, essa cultura, esse povo não tinha luz elétrica. Então tu consegue imaginar o que significa trevas que se possam apalpar? Tu consegue imaginar o grau de escuridão, de treva, de ausência de luz, de ausência de vida? Ou a presença, a sensação de morte que 3 dias de trevas densas e profundas causam nos seres humanos? E não é só nos seres humanos, né? Qualquer ser vivo, porque todos precisam da luz, todos precisam do sol para viver, todos. Então isso aqui é um prenúncio, isso aqui é um aviso. A 9ª praga indica que a morte está se aproximando, que as trevas, a escuridão
está se aproximando. Isso aqui é um passo, um degrau anterior, que nós já sabemos que é a 10ª praga, né? Então a 9ª praga, ela tá escalando, tá chegando bem perto. Porque se tu pensa desde a primeira até agora, 3 dias em densas trevas. 23. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Israel tinha luz. Israel tinha vida. Israel tinha paz. Israel tinha proteção. Israel tinha Deus. Então, a morte, as trevas, a escuridão estava no Egito, rondando os egípcios, mas não tinha poder para se aproximar dos hebreus, dos israelitas. Porque olha o que diz: todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então tu imagina o que isso estava representando. Os egípcios não podiam se levantar e os hebreus tinham luz. O que te lembra isso? A separação entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Nós somos da luz. Nós estamos na luz. A nossa luz brilha diante de Deus e dos homens. O nosso caminho é como a luz da aurora. Nós somos do dia. Enfim, todos os exemplos da Bíblia são de que nós somos da luz, de que nós somos do dia. E os egípcios estavam na noite eterna, vamos dizer assim, 3 dias de noite, 3 dias de densas trevas, de escuridão. Muito simbólico, muito explicativo, né? As obras das trevas, as obras da luz. 24. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. Olha o que ele vai dizer agora. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. Então, aqui diz, nenhum casco de animal ficará para trás. Na tradução mais antiga dizia: nenhuma unha ficará no Egito. Então, quem é de Deus está salvo, guardado, protegido, liberto, abençoado, santificado. As trevas não lhe tocam, as trevas não têm poder, né? O maligno não lhe toca. Então o que acontece aqui? Não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar nenhum casco, não vai sobrar nada escravizado, preso no Egito. Se tu é salvo, tu é de Deus. Então, o mal não tem poder sobre a tua vida. Tu não pode ficar preso, amarrado, aprisionado, encarcerado no Egito. A terra prometida te espera, te aguarda, aquela terra sagrada, santa, que mana leite e mel. Não é o Egito. 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir.
Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. E assim termina o capítulo 12. Nunca mais verei o teu rosto, o seu rosto. Moisés falou para Faraó. Aquele que não podia falar com Faraó, que não sabia falar bem. Agora ele diz: nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Então ele não tem mais medo de Faraó. Ele sabe que ele tem a autoridade do Deus dos Hebreus, do Senhor, do Deus eterno. Esse foi o capítulo 12 de Êxodo. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha. Se tu não é inscrito do canal, a Bíblia diz, eu te convido, te inscreve.